Muito obrigado a esses dois queridos amigos, esses dois multiartistas, os irmãos Vaz Eustáquio, Thor Vaz e Leopoldo Vaz. Quem são vocês? Em que sentido, querido Ciro? Para uma pessoa que nunca os escutou, não teve a honra de assistir algum trabalho de vocês, não teve a alegria de ler algum livro que vocês fizeram, fale para essa pessoa, apresente-se a ela. Eu primeiro agradecer a sua gentileza, Ciro. Você é muito gentil e atencioso sempre. E, Leozinho, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos os irmãos Vaz Eustáquio, amigos do poeta Ciro de Lopes e Barbuda, e de todos os habitantes dessa casa nesse momento, que é esse grupo sublime de artistas, magos, profetas, que estão reunidos aqui em busca de um trabalho de aprofundamento dessa pesquisa de alteração de consciência. E talvez seja por isso que a gente está aqui hoje conversando com você. O que é que vocês definiriam como sendo a anarquia harmônica, que seria um dos propósitos dessa travessia que o nosso grupo, através da chamada Companhia Oceanos de Teatro Imediato, estamos fazendo no Vale do Pati e no Vale do Capão, na Chapada Diamantina? Anarquia harmônica, né? É a ideia de você, através de um processo, que é um processo médio e longo prazo, que o seu querer, o seu livre querer, esteja em harmonia com o livre querer de todos. De modo que os quereres não precisem se conflituar. E que você também não se sinta obrigado, digamos assim, a seguir uma regra que você não compreende e que você não deseja por não compreender. Eu acho que a partir do momento que você compreende de fato, você passa a desejar aquilo que é bom. Ou talvez não necessariamente desejar, mas com certeza querer. Porque às vezes o querer vai em contrassenso ao seu desejo. Né? É o trabalho de suplantar a democracia dita harmônica, né? Na democracia, a maioria sempre vence e a minoria sempre sai prejudicada. Nessa outra concepção, se preza pelo consentimento. O debate até chegar a um acordo onde todos estejam plenamente satisfeitos. Maravilha. Ou o distanciamento, quando é o caso. Né? Não precisa entrar em conflito. Se nós não concordamos, nós nos distanciamos e continuamos a nossa anarquia de forma distanciada, portanto harmônica. Perfeito. De formação, Thor, você é dramaturgo, teatrólogo. Formação acadêmica? Sim. Sou ator. Ator. E de formação, Léo, você estudou música, não é? E cinema. Perfeito. Além disso, os dois são atores, os dois são compositores, os dois são cantores. Como é que vocês veem essa multiplicidade de talentos mesmo para diversas linguagens artísticas? E o que é mais impressionante, sem que haja uma hierarquização entre elas. Porque vocês usam esse discurso de uma maneira igualmente respeitosa e profunda em todos os campos. Como é que vocês veem isso? Para mim, o trabalho do artista é o trabalho de um mensageiro, né? Você atravessa mundos e você captura mensagens e leva para outro mundo. Então, como mensageiro, você precisa ter, no mínimo, a disposição de compreender diversas formas de comunicação. Porque em cada circunstância você comunica de forma distinta. Então eu vejo essa multiplicidade de ferramentas como algo intrínseco a todo artista. Né? Porque o artista, enquanto mensageiro, ele precisa tirar da manga qual é o mecanismo que ele vai transmitir aquela mensagem. Então, é daí que se dá essa multiplicidade de ciências artísticas. E as artes integradas, na verdade, é quase um pleonasmo isso. Porque eu entendo, Ciro, que a partir do momento que você compreende com alguma profundidade uma arte,
fica fácil você desenvolver as outras. Talvez não com o mesmo grau de maestria técnica, porque isso vai depender do seu debruçar diário sobre aquela técnica específica, daquela escola específica. Mas com certeza com o mesmo aprofundamento. Porque se você é um filósofo, se você é um poeta aprofundado, você não pode ser uma pessoa superficial. Não pode ser um cozinheiro superficial. Se você dedicar mesmo à filosofia quando estiver cozinhando, quando estiver tomando banho, quando estiver cuidando de um filho, enfim, né? É um aprendizado que você vai usar para fazer tudo. Isso vai muito ao encontro da concepção do teatro imediato, né? Que seria de um teatro total, o teatro como verdade. Sim. E por via de consequência, o que se chama realidade, essa seria a ilusão teatral, né? Porque a verdade estaria dentro, né, dos palcos. Sim. Como é que vocês lidam com essa ruptura das paredes, né, ou da quarta parede do teatro, para que tudo seja performance? Essa ruptura é justamente a expansão, né? É quando você trabalha diariamente em prol desse ofício artístico, a todo momento você está se utilizando de ferramentas artísticas. Então, o teatro imediato, ele é essa ruptura entre a distinção fixa de realidade e ficção, e ao mesmo tempo que ele é essa ruptura, ele promove essa expansão, porque a arte não se torna mais o fim, né? O objetivo não é criar arte, não é criar uma obra artística. A obra artística é um método para você viver a vida. Porque, na verdade, quando você concebe a obra artística como circunscrita ou ocasional, aí você entende como falsa, de certa forma, né? Como construída e limitada. Quando, na verdade, imagina um ator em cena que está dizendo aquelas palavras, por mais que ele não seja aquele personagem literalmente, ele escolheu fazer aquele personagem, ele estudou aquele personagem e ele está usando todas as ferramentas que são dele, né? O corpo dele, a voz dele, para evocar aquelas palavras, aquela energia, que se for bem feito, de fato está ali. Às vezes não está literalmente, ele representa, por exemplo, um assassinato, é uma representação. Mas a raiva ou o ódio que ele precisa demonstrar para executar aquele ato, quanto mais bem feito for, para que o espectador consiga entender, compreender como se deu aquela cena, sem participar daquela cena de forma ativa, mais perfeito for, mais vai estar evidente no palco, em cena e no ambiente inteiro. Existe ódio ali. Então, o que a gente faz é ampliar essa perspectiva para que a gente possa usar as ferramentas da arte em todos os aspectos e poder também, enquanto espectador, entender a vida como um livro aberto de cenas, onde você pode extrair, né? Nada é banal. O que é banal é o seu olhar para as coisas, mas se você olhar para as coisas como um espetáculo especial, você retira dali um espetáculo especial, sem dúvida. Recentemente vocês produziram um filme, né, chamado Monge Incontestável de Infinito, correto? Nem tão recentemente. Nem tão recentemente. Que foi em que ano? A gente começou a produzir ele em 2013 e a primeira exibição dele foi em 2023. Olha, Por isso recentemente Isso. foi exibido. Maravilha. E agora a obra impressa veio finalmente a público. A audiovisual já está disponível no YouTube, não é isso? Tá, e no site da companhia, E no site cioceano.com. da companhia Oceano, que é cioceano.com. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa nova obra aqui do nosso querido Leopoldo, que está, inclusive, com uma produção gráfica luxuosa, um verdadeiro livro-joia, né? Ou um pergaminho tesouro. Perfeito. Essa obra é o resultado dessa pesquisa que a gente faz, que é a pesquisa do artista como esse mensageiro, né? Então é uma obra psicografada. E a gente entende a psicografia como um método,
quanto mais você se debruça sobre um ofício, quanto mais concentração você emana naquele ato de fazer algo, você se torna um veículo. Você consegue capturar mensagens, você consegue captar informações, e o que se escreve está para além do seu próprio crivo, está para além da sua própria vontade de querer contar algo. Então, nesse livro a gente resgata esse conto folclórico, que é Um Longe Incontestável de Infinito, que deu origem não só ao filme, não só a esse livro, mas a tantas outras obras que estão espalhadas aí pelo mundo. E é sobre isso, esse livro, esse resgate desse conto folclórico, que é um conto sobre nascimento, morte e ressurreição, de uma forma bastante alegórica, e que é um complemento do outro livro. É como se esse livro, Sobretudo nas Menores Coisas, ele fosse a Bíblia de onde esse conto folclórico reside. Então, nesse livro aqui, a gente encontra os princípios filosóficos, princípios físicos, químicos, biológicos desse universo. E em Um Longe Incontestável de Infinito, a gente conta um caos extraído do universo onde essa Bíblia impera. Então, esse é, sem sombra de dúvidas, um livro sagrado. Um livro sagrado. Sobretudo Absoluto. nas menores coisas. Perfeito. Ele é de autoria de Torvald. O que você teria a nos dizer sobre essa Bíblia? Bom, antes eu vou lhe falar sobre a Celciano enquanto editora. Claro. Está aqui a logomarca da editora, que para nós é interessante, sim, porque a Celciano ela foi fundada em 2010, né? Então vai fazer 15 anos. A gente vem trabalhando com cinema, com audiovisual e com teatro. Mas sempre de uma forma, em termos de produção, aquém da grande referência do público. Porque quando a gente fala de cinema, a gente pensa em Hollywood, é a referência, né? E a gente tem acesso a tudo que é feito em Hollywood. Só que Hollywood faz com um padrão financeiro que é difícil para qualquer brasileiro se equiparar. Imagine para nós que não viemos de uma família de banqueiros, né? Então, obviamente, para quem não estiver atento, a nossa obra em audiovisual pode parecer muito aquém das obras que as pessoas estão acostumadas a ver, porque financeiramente ela está, obviamente, aquém. Nossos espetáculos em teatro também estão aquém dos espetáculos de teatro que as pessoas costumam ver na TV, porque no teatro mesmo poucas pessoas vão, e a maioria das pessoas que vão ao teatro vão nos grandes teatros, né? Os teatros do município, enfim, para assistir óperas e tudo mais, são teatros com maior capacidade de pessoas, ou para ver espetáculos, shows de espetáculo. Então, nesses lugares, nossas obras financeiramente também ficam aquém. Então, para quem não é apreciador do teatro em si e vai assistir um espetáculo como o nosso, comparativamente, pela questão financeira, pode parecer que esteja aquém. E aqui na literatura, que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, e já tivemos conversas com diversas editoras para publicar nossas obras por editoras de médio porte, digamos assim. A gente nunca chegou num consenso de fato, mas agora com a editora Celciano, finalmente a gente consegue, de certa forma, estar aquém de qualquer outra editora, porque é o investimento mais possível que foi possível para nós agora, né? Então a gente consegue fazer um livro e editorar um livro nesse momento que, em termos estéticos, financeiros, ao nosso ver, pelo menos, não fica devendo nada a nenhum outro livro. Então agora é só a questão do conteúdo mesmo, que as pessoas podem gostar ou não gostar. Mas a primeira vista já é um livro que está equiparado aos outros, graças a Deus. E é muito importante que se diga que essa faceta da injustiça social e um certo, digamos assim, racismo artístico, no sentido de ausência de disponibilidade dos mesmos meios a todos os artistas por falta de política cultural no país. É uma coisa que acaba, muitas vezes, influenciando não apenas a produção da obra, mas também a própria concepção do texto, porque eu noto que, com essa preocupação em mente, boa parte das obras teatrais, que são muito numerosas, no caso de vocês dois, vocês têm muitos livros ainda não publicados, mas eles sempre ocorrem através de monólogo, né? Que é justamente uma forma
dramatúrgica que exige uma produção menos onerosa. Agora, a preocupação com o texto, para ser justo ao que você disse, aí essa está sempre muito além do que se vê nas grandes editoras, a produção com o texto. Agora, com a produção, realmente, como ela fica sujeita a essa disponibilidade orçamentária, ela poderia, à primeira vista, ficar aquém. Mas, na verdade, ela é sempre a melhor possível. Ao mesmo tempo, Ciro, o que acontece, né? Quanto mais ferramentas você tem, mais você pode facilitar para o público a absorção daquela ideia. Você pode utilizar meios, digamos assim, que entorpecem mais fácil. Com menos ferramentas, você utiliza a maior criatividade, o que para muitas pessoas fica mais rico até. Mas essas pessoas precisam também demandar maior esforço de atenção. Então, para algumas pessoas que estão acostumadas com tudo muito mais mastigado, digamos assim, essas pessoas que não têm o hábito de exercer estudo sobre a obra, que fazem uma fruição mais de entretenimento, essas pessoas acabam sentindo essa diferença. Elas acabam taxando a obra como uma obra-cabeça, por exemplo. Quando, na verdade, ela só está se utilizando de outras ferramentas um pouco mais rudimentares para falar a mesma coisa. Mas com esse livro a gente está pelo menos com essa preocupação dissolvida. Né? Porque a pessoa já vê que tem uma capa, tem um título, é um livro que você já tem referência. Com páginas coloridas, muito ricamente impressas, é realmente espantoso que uma obra de produção independente, né, se consiga fazer, o que nos leva também a essa questão da reflexão, né, de como é que boa parte, o ganho econômico das obras de arte ou dos produtos do mercado cultural não fica com os trabalhadores da arte, né, fica com os intermediários. Seja com a editora, que na diagramação de uma obra vai querer muitas vezes que você antecipe o valor, Claro. E use apenas a plataforma dela para imprimir, seja quando você leva a obra para ser divulgada e eventualmente lançada, e eles acabam exigindo 100%, 150%, 200%, que onera, né? E vai dificultando cada vez mais para o trabalhador da arte o retorno mínimo acerca de seu trabalho. Ao mesmo tempo, Ciro, eu acho que na arte é complexo, né? Eu chego a essa conclusão depois de muito tempo de reflexão e de trabalho. Eu estou aqui pensando se falo, vou falar obviamente, mas se eu for mal interpretado é porque a gente não tem tempo para aprofundar o assunto e a minha capacidade argumentativa não é tão grande a ponto de resumir e ser bem interpretado. Mas eu vou tentar. Na arte não tem que ter trabalhador. Se não tem trilha para você, você constrói a trilha. E, inclusive, até me permito uma correção, esse livro não é independente, é o livro da Cioceano Editora, né? Então a gente constrói uma editora conforme é possível, porque existe realmente um pensamento editorial, a gente quer lançar outros livros do mesmo molde. Para nós é importante ter a logomarca da editora, que é todo um pensamento realmente Porque até isso é importante, Ciro. As pessoas precisam ter uma instituição que de alguma maneira se responsabilize pela qualidade daquela obra. O artista não é mais o suficiente. Leopoldo Vaz Eustáquio, como escritor, não é mais o suficiente para que eu compre esse livro. Quem fala foi o escritor que fez. Isso parece, para algumas pessoas, dá uma ideia de amadorismo. Porque eles não sabem como funciona, né, o ciclo das editoras. Como é fácil você publicar por uma editora? As pessoas não sabem disso. Então elas pensam que existe algum mérito por trás disso e, portanto, um demérito se você for um autor independente. Então, já pensando nisso tudo, a gente já coloca um selo, sim. Existe uma editora por trás. Maravilha. E próximas produções, já tem coisas em mente? O que é que está vindo de bom por aí pra gente? Tem o documentário que a gente vai fazer sobre essa viagem, mas ao mesmo tempo tudo é vida, né, Ciro? Eu tô falando muito, mas não diga aí. Não, por favor, continue. Tudo é vida. Você vai lançar um álbum por agora também, né, Léo? Perfeito, aí tudo, a gente entende tudo como um trabalho só, né? São os mesmos temas, a mesma forma de fazer, os mesmos métodos, as mesmas buscas, em diversas linguagens distintas. É como se você fizesse uma trilha pelo mar, pela terra, pelo ar, para alcançar o mesmo lugar. O que é que você poderia dizer para
o nosso telespectador sobre a música mediúnica. A música mediúnica se parece um pouco com os escritos mediúnicos, que é esse trabalho de você construir o espaço adequado, vestir as roupas adequadas e começar a fazer o trabalho com plena concentração. E nesse trabalho você se conecta com as mensagens que você está buscando. Então a música mediúnica, ela é o mesmo método. É o método do teatro imediato, de você se concentrar plenamente no ofício que você está realizando naquele momento, e a partir daí tudo que surge é sagrado. Existiria alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito e porventura eu não fiz? Talvez depois que eu assisti, eu saiba. Então, para a gente se encaminhar já para o fim dessa entrevista, eu vou conceder a vocês um cheque em branco, que é uma coisa muito rara de se conseguir nesse mundo das comunicações. Talvez nunca mais aconteça de novo. Por isso que vai ser um momento muito sagrado. E eu tenho certeza que vocês vão usar com a responsabilidade e com a devoção necessárias, que é a de falarem sobre qualquer assunto. Vocês nunca tiveram oportunidade. Vocês podem xingar alguém, vocês podem trazer uma coisa que estava engasgada, vocês podem dar um grito, fazer uma performance, falar, pegar o violão, bater na mesinha com o que vocês quiserem, o espaço é livre. Enforquem-se na corda da liberdade nesses momentos finais. Começando com Torvais, que é o mais velho, e terminando com a juventude, porque o novo sempre vem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um trecho aqui aleatório e vou pedir a sua opinião. Pronto. Não tem contexto, eu vou só começar a ler. Talvez ela te encare. Talvez ela olhe a ti nos olhos e te desvende. Talvez te reconheça, talvez te enxergue. Talvez lhe dê de presente uma dança. Talvez corra, talvez se esconda embaixo da folha que carrega. Talvez finja que não consegue enxergar-te, mesmo que sejas um gigante tão pouco discreto. Talvez a formiga te entenda uma formiga maior, mais antiga, mais pálida, mais preguiçosa, com maiores privilégios, com mais paz e segurança. Talvez te chame de pai. Talvez ela não se dê conta de suas semelhanças. Talvez não considere a sua imagem. Talvez te renegue. Talvez vomite com a sua presença. Talvez esteja morta e apenas finja que caminha para te confundir. Talvez ela esteja agora te observando, pondo uma lupa na sua cabeça, filtrando os raios de sol de modo a condensá-los com a finalidade sádica de te queimar, te marcar com o símbolo da formiga. Talvez ela te abduza e te doutrine, te adote, te cative, para que seja dela um animal de estimação, para que aprendas o máximo que tu puderes sobre a cultura de uma formiga, e que isso lhe ajude a evoluir tua própria tribo desigual. Talvez você seja a alma escolhida, afinal. Talvez seja tu, a filha predileta. Talvez tu sejas, finalmente, a mulher que faltava, a gota que transborda, a borda do limítrofe frágil de inexistente que separa homens e deuses. Magnífico. E você, meu amigo? Meu gesto final, então, vai ser assim. Muito obrigado. Longa e próspera vida. Acompanhei o oceano. A você também conosco. Muito obrigado.